A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos nos estúdios da Editora Betel para gravarmos mais uma aula da nossa revista Betel Dominical do 4º trimestre. Hoje nós estaremos estudando sobre a lição de número 9, 28 de novembro. Quero dizer aos irmãos que, excepcionalmente, o pastor Luiz Prates, ele não está conosco hoje, mas, permitindo o bom Deus, estará de volta no próximo vídeo. Eu estou aqui com o meu amigo, pastor William Barros, que Deus continue abençoando, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Também quero incentivar os irmãos a estarem acessando o canal da Betel no YouTube. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, não deixe de se inscrever. Também convidar outros para que estejam assistindo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, porque com certeza vai ser bênção. Como sempre é dito, esse vídeo ele se propõe a ser mais uma ferramenta, mais um auxílio entre tantos outros que nós recorremos para estudar a lição e preparar a aula. Então tenha em mãos a sua revista Betel Dominical, que este último trimestre estamos estudando sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, a sua Bíblia do culto, um papel, uma caneta, porque vai começar a aula. E como diz o pastor Luiz Prates, vai começar a aula de mais uma escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. Portanto, quero convidar os irmãos para estarmos fazendo a leitura inicial e logo a seguir o pastor William Barros estará orando, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos estar lendo agora o título da lição de hoje. Lição de número 9. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. O texto áureo da nossa lição diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nossa verdade aplicada: os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor, visando o aperfeiçoamento dos santos para edificação da igreja. Os objetivos da lição de hoje são apresentar Cristo como o doador dos dons, ensinar como as habilidades dadas por Cristo funcionam e explicar que o corpo de Cristo precisa crescer. Os textos de referência selecionados pelo bispo Abner Ferreira, que é o comentarista desta lição, dessa revista, está em Efésios, capítulo 4, versículos 7, 8, 12, 13 e 14. Sendo assim, pastor William Barros, dando a sua saudação inicial e fazendo a oração. Vamos iniciar mais uma aula para a glória de Deus e a edificação da igreja. Muito bem, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Marcos, e a todos os nossos irmãos que participam de mais uma aula conosco aqui da EBD, pela Editora Betel. Vamos orar a Deus pedindo que Deus abençoe tanto alunos como professores e possamos ter a melhor aula desse trimestre, nesse domingo. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos que a tua palavra ensinada nesta lição possa, Deus, moldar o nosso caráter e possa nos levar a uma experiência de comunhão e de relacionamento mais estreito contigo e com nossos irmãos. É a nossa confiança, é a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a nossa lição de hoje continua no capítulo 4 de Efésios. Nós podemos dizer que vai estar abordando do versículo 7 ao versículo 16. E podemos também enfatizar nessa introdução que a graça do Senhor que está sendo expressa aqui, ela manifesta a generosidade de Cristo ao conceder dons ao seu povo. Então aqui na lição, Paulo, ele vai continuar fazendo a sua exposição sobre a unidade do povo de Deus, que nós iniciamos na aula passada. Vemos a relevância desse tema, porque o que Paulo expõe a partir do versículo 7 está intimamente relacionado ao que ele iniciou no capítulo, que foi falando sobre a unidade do povo de Deus. Mas também quero convidar os irmãos para refletirmos sobre a participação humana nessa unidade, ou seja, a participação de todos aqueles que agora formam o corpo de Cristo. E nós podemos verificar isso a partir destas expressões. A Bíblia fala um andar digno. Portanto, se trata de uma ação da nossa parte. Logo a seguir, Paulo fala sobre as virtudes. Vimos isso na aula passada. Humildade, mansidão, longanimidade. Fruto do Espírito? Sim, mas compete a nós estarmos exercitando estas virtudes. Depois Paulo usa essa expressão, procurando guardar, ou seja, procurando guardar a unidade. Então se refere a uma ação humana. E o versículo 7, que é a nossa lição de hoje, diz que a graça foi dada a cada um de nós, também fazendo menção à nossa participação na unidade do corpo de Cristo. Portanto, a lição de hoje nos convida para que cada membro do corpo de Cristo seja um promotor da unidade da igreja. Quero também fazer referência a estas expressões que nós encontramos nos capítulos anteriores de Efésios. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 3, Paulo menciona bênçãos espirituais. No capítulo 1, versículo 7, riquezas da graça. Capítulo 3, versículo 8, riquezas de Cristo. Então fala de bênçãos e riquezas. Podemos dizer que estas bênçãos, estas riquezas, abrangem também o que será exposto agora, na lição de hoje. Proponho aqui a seguinte divisão da lição de hoje. É um resumo do texto bíblico que é base da lição de hoje. Primeiro, ação de Cristo, versículos 7 a 11. Depois, ação dos que estão em Cristo, versículos 12, 15 e 16. E os propósitos destas ações, tanto a ação de Cristo como a ação dos que estão em Cristo. Versículo 12, nós encontramos esta expressão, querendo, ou seja, aponta para propósito. Versículo 14, para que. Versículo 16, para sua. Portanto, são expressões que apontam para o propósito
tanto da ação de Cristo como da ação dos que estão em Cristo. É importante também vermos a conexão em relação ao corpo de Cristo. A lição de hoje, ela enfatiza a dimensão coletiva da nossa vida em Cristo. Isso podemos atestar no versículo 12, quando usa essa expressão, edificação do corpo. Versículo 13, todos cheguemos. Versículo 16, todo o corpo, todas as juntas, aumento do corpo. Então, cada professor pode enfatizar isso na sua aula, a dimensão coletiva, a importância de termos em mente que o propósito de Deus é a edificação do corpo, é o crescimento do corpo, é o bem-estar do corpo. Visto isso, o tópico 1, os dons concedidos pela graça divina. O tópico 1.1, eu quero destacar estes textos da nossa lição. Jesus Cristo, por sua graça, nos capacita para as diferentes funções e trabalhos a desempenhar na igreja e no mundo. E o último parágrafo diz: o dom é uma aptidão divinamente concedida, uma poderosa ferramenta para o serviço a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar o corpo. Importantíssimo que no estudo acerca destes dons dados por Cristo à sua igreja, outros textos bíblicos sejam também estudados e considerados. E eu deixo aqui para os irmãos. Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. 1 aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Vemos assim, meus irmãos, que tratam-se de elementos necessários para capacitar os membros da igreja a ministrarem uns aos outros, para conduzir a igreja à maturidade, à unidade. Cristo concede dons aos membros da igreja, visando a unidade do corpo, o bem-estar do corpo. É muito importante enfatizarmos isto, considerando que existe a tendência de algumas pessoas viverem uma vida muito particular, muito individual, inclusive na utilização dos dons que Deus tem concedido. Uma lição que vai ajudar muito a refletirmos sobre esta íntima conexão entre dons e corpo de Cristo é a revista Betel Dominical do 4º trimestre de 2017. Mais especificamente, a lição de número 13, a atualidade dos dons espirituais. Essa lição também foi comentada pelo bispo Abner Ferreira. E eu quero compartilhar com os irmãos um pequeno texto que nós encontramos nesta lição referenciada. Encontramos os dons sempre em conexão com a verdade de que a igreja é o corpo de Cristo.
com diferentes membros que são interdependentes, mas não independentes, e se interrelacionam, não isolados uns dos outros. Para funcionar, para um corpo funcionar normalmente, há necessidade de diferentes funções. Então, os irmãos podem recorrer a esta lição dessa revista de 2017 para ampliar o estudo acerca da lição de hoje. Então, existe essa íntima relação. Por isso, acho fundamental estarmos enfatizando isso em classe. Há uma diversidade de ministérios e o pastor William estará abordando isso no próximo tópico, com os quais Deus agraciou aqueles que estão em Cristo. Não deixem de voltar a ler Efésios 4, versículos 8 e 10, porque nos faz lembrar de Efésios 1, 20 a 23. Porque esse texto de Efésios 4, 8 e 10, o Paulo traz para os cristãos sobre o triunfo de Deus, retratado no Salmo 68. E isso nos lembra o que ele expôs em Efésios 1, 20 e 23 em relação a Cristo. Porque lá ele enfatizou a ressurreição de Jesus Cristo, a exaltação de Jesus Cristo e Jesus Cristo constituído como cabeça da igreja. Então, nesse texto de Efésios 4, 8 a 10, dois são os aspectos enfatizados aqui. E Paulo, para enfatizar isso, como eu disse, menciona o Salmo 68. É o triunfo de Cristo e os dons concedidos. O versículo 8, Paulo menciona o Salmo 68, versículo 18, enfatizando que cada dom que ele vai estar expondo a seguir é um dom de Cristo. Irmãos, o triunfo de Deus retratado, descrito no Salmo 68, e aí, evidentemente, é muito importante que cada pessoa que está preparando a lição, estudando a lição, não deixe de ler o Salmo 68. É um salmo muito rico em termos de retratar e expressar o triunfo de Deus. Também se cumpre na exaltação de Jesus. E quando nós lemos o Salmo 68 e quando nós lemos a exaltação do Senhor Jesus Cristo, nos faz lembrar Atos, capítulo 2, versículo 33, porque lá nós vamos encontrar Jesus ressuscitado, Jesus exaltado, Jesus recebeu do Pai a promessa e derramou para o seu povo. Portanto, é interessante fazermos essa conexão do Salmo 68 com Atos 2, 33 e a exaltação de Cristo em Efésios 1, 20 a 23. O Salmo 68, verso 19, ou seja, é o verso seguinte ao verso citado por Paulo, também vale a pena nós estarmos meditando, porque o verso 19 desse salmo, ele mostra que o povo de Deus, ele compartilha os benefícios da conquista e do triunfo de Deus. Diz assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Ora, meus irmãos, é exatamente isso que nós vemos Paulo retratando agora no Efésios capítulo 4. É Cristo que foi ressuscitado,
que foi exaltado, que está à destra de Deus, que venceu, que triunfou, ele agora está concedendo ao seu povo, à sua igreja, benefícios. E entre esses benefícios estão os dons que ele concede à igreja, que é justamente visando o benefício do povo de Deus. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos inspirando, nos esclarecendo a cada dia sobre esse tema tão relevante, a unidade do povo de Deus, a unidade em uma igreja local, onde há consciência acerca deste tema, a paz, a harmonia, a crescimento, a edificação. Que assim seja em cada igreja local, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Excelente, pastor Marcos. Antes de nós entrarmos no nosso tópico 2, vamos ver aqui que eu aprendi que, por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo das suas atividades. Muito bem, meus amados irmãos. Nosso tópico 2, na sequência do que já nos trouxe aqui o pastor Marcos, nós falaremos sobre dons, produzir a unidade do corpo. Irmãos, a igreja não é produto de um acidente. A existência da igreja não é um mero acaso ou uma sorte que aconteceu e acabou sem planejamento se cumprindo. Não. A existência dos ministérios do Espírito é a prova de que a igreja vive dentro de um planejamento divino. Nós vamos ver que Jesus pensou e planejou a igreja. Edificar a igreja envolveu planejamento. A igreja ela é estabelecida e de uma forma sistemática, organizada. Imagine o que seria a igreja sem os ministérios do Espírito. Seria uma verdadeira Babel. Provavelmente a igreja teria tido seu fim de forma incipiente, lá mesmo nos primórdios da história do cristianismo, no período apostólico. Se a igreja não tivesse a manifestação dos dons ministeriais, dos ministérios do Espírito, ela certamente não teria sobrevivido a todos os percalços, perseguições, dificuldades que viveu. Os dons do Espírito, focando a questão dos ministérios, nós veremos agora no tópico 2 aqui, ainda claro, lembrando a professores e alunos, que um espaço limitado como esse aqui não nos permite aprofundar como poderíamos em relação a cada um deles. Mas, com certeza, é uma ótima ferramenta, principalmente para os professores, para ter uma visão, um norte com relação ao que vão ensinar no próximo domingo. Deixando claro, inclusive, uma advertência aqui. Tomem cuidado, os professores, quando forem abordar, por exemplo, no nosso tópico 2 aqui, não gastar tanto tempo em apenas um ponto, porque pode acontecer que chegue na hora de dar a aula, você não consiga falar todos, ou fale apenas um ou outro. No nosso caso aqui, a gente está facilitando, dando informações. Então a gente acaba, às vezes, se atendo mais um ponto ou outro, de acordo com aquilo que a gente quer facilitar ou trazer para os professores e alunos. Mas os professores, na aula, na prática do domingo da EBD, têm que tomar muito cuidado com isso, para não acontecerem de simplesmente fixarem em apenas um ponto e todo o restante da lição ficar em segundo plano ou não ser dada a aula. Tá? Então é uma advertência importante aqui. Vejam que o nosso tópico 2.1 vai falar sobre apóstolos e profetas. É interessante que a palavra apóstolo ela vem de um verbo do grego que é apostellin, que significa enviar ou remeter. Ou seja, a ideia do apóstolo é aquele que é enviado. A ênfase da palavra apóstolo ela está na ideia de que quem é enviado deve ser fiel ou deve parecer com aquele que o enviou. Nós vemos originalmente a questão dos apóstolos focando os 12 apóstolos. Inclusive a gente vai ver isso em várias partes da Bíblia e finalmente até no livro do Apocalipse, quando fala das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são aqueles que foram testemunhas oculares da obra de Cristo e também de sua ressurreição.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22, na escolha de um novo apóstolo para a substituição do Judas que havia morrido, a Bíblia mostra exatamente essas duas características como condições para que um novo apóstolo pudesse suceder a Judas, que fosse testemunha ocular do ministério terreno de Jesus e testemunha da sua ressurreição. Nós vemos que Jesus selecionou os apóstolos com pelo menos duas missões importantes, que é o quê? Naquele momento do ministério terreno de Jesus, os apóstolos foram companheiros dele em seu ministério terreno, estavam com ele, andavam com ele, dormiam com ele, estavam junto com ele, aprendendo com ele todo o tempo, em todo momento do seu ministério terreno. Segundo, a missão de proclamar o evangelho. Esses dois pontos são comuns no ministério terreno de Jesus com seus apóstolos. Os apóstolos foram comissionados também com 3 pontos importantes. Primeiro, como missionários, levar as boas novas do evangelho de Jesus, como está em Atos capítulo 2, ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Segundo lugar, como está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, era também parte da missão dos apóstolos ensinar, batizar e fazer discípulos. E nós vemos também como base de suas operações fundar e estabelecer igrejas, organizando uma base no local com liderança local. Então, esses são alguns dos pontos importantes do ministério dos apóstolos. Quando nós olhamos o ministério apostólico, fica nítido que a igreja não chegaria onde chegou agora se não fosse o ministério apostólico. Fundar igrejas, ensinar, discipular, fazer discípulos e fazer a obra de Deus foi algo tremendo. Lembremos que esses apóstolos pagaram com a própria vida. Com exceção do apóstolo João, todos os apóstolos de Jesus morreram de forma martirizada. Todos foram assassinados. Um de cabeça para baixo numa cruz, o outro decapitado, o outro jogado no azeite fervendo. Enfim, todos tiveram morte cruel. Jesus havia desafiado os discípulos dele a segui-lo carregando a sua própria cruz. E a gente olha hoje e daí podemos extrair uma lição importante. Quando a gente olha para a obra de Deus e vê pessoas que, por qualquer razão, por qualquer motivo, querem simplesmente largar, desistir, parar, enquanto que homens e mulheres pagaram com a própria vida e derramaram seu sangue para que nós pudéssemos estar agora pregando o Evangelho de Jesus. O Evangelho chegou até nós, depois de Cristo ter morrido, com muitos discípulos dando sua própria vida, se sacrificando por amor a Deus. Que esse amor possa ainda estar no coração daqueles que anseiam pelo ministério, anseiam pela obra de Deus. O nosso tópico 2.1 fala também de profetas. E aqui eu quero fazer uma colocação para chamar sua atenção para entender um ponto. Há de se diferenciar entre o dom de profecia e o ministério profético. Ambos existem no seio da igreja, mas não são a mesma coisa. O dom de profecia nós podemos ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 21, verso 9, quando a Bíblia relata que o diácono Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Porém, o ministério profético nós podemos ver nitidamente em Atos 11, versículo 27 ao 30, quando a Bíblia fala de profetas, e menciona um deles, Ágapo, que vai profetizar acerca de uma fome que atingiria o mundo naquele tempo, e que essa fome havia se cumprido conforme profetizado por ele. E em Atos 21, versículos 10 e 11, aonde esse mesmo profeta, e a Bíblia também, nesses 2 textos que eu li, que eu mencionei aqui agora, vai falar, além de Ágapo, de outros profetas que estavam no ministério da igreja. E ele vai profetizar acerca do que aconteceria com Paulo, dizendo que Paulo seria preso. E essa profecia se cumpriu em pouco tempo, quando Paulo viajou e foi preso. Agora vejam, aqui nós precisamos entender, como eu disse, que o dom de profecia está na igreja para trazer mensagens que edificam, exortam e consolam. E o dom de profecia é muito importante. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão conosco aqui já receberam mensagens tremendas de Deus que em algum momento da sua vida lhe trouxeram acalento, ânimo, lhe exortaram a dar o próximo passo e lhe mostraram esperança para acreditar que Deus tinha ainda promessas para a sua vida. Por outro lado, o ministério profético é muito importante. O ministério profético ele não se limita apenas a predizer,
o futuro ou trazer algum assunto que não se conhece naquele momento. O ministério profético se marca também, se caracteriza pelo combate ao pecado, pela exortação da sociedade e voltar-se a Cristo e exortar a igreja a buscar e evangelizar. Então, é um ministério voltado para a edificação do corpo de Cristo e também para um chamamento à santidade da sociedade. Então, eu resumo dessa forma essa questão do dom e da profecia, do ministério profético. Agora, um ponto aqui fica claro, e como é uma aula de escola dominical, vale a pena trazer esse ponto doutrinário. Vejam que mesmo um profeta como Ágapo profetizando, Paulo seria preso. O profeta disse que Paulo seria preso, mas o profeta não disse para Paulo não ir. Ele não disse para Paulo que ele deveria ir ou não ir, ele apenas lhe disse o que ia acontecer. E então aqui a gente já vai aprender uma coisa importante. A profecia, ela deve edificar, exortar e consolar, mas não é para direção pessoal. Existem pessoas que acabam vivendo relacionado ao dom de profecia, ou pessoas que são muito usadas em revelação, e fazem dessas pessoas a sua muleta. Não têm uma experiência com Deus, não conhecem a sua palavra, ficam andando de igreja em igreja, de oração em oração, atrás de revelação e profecia. Ah, vou comprar, vou vender, vou ver o que Deus quer falar comigo. Aí chegam no culto, irmão, põe a mão em mim, ora por mim, bora na minha cabeça. O que Deus mostrou para o irmão? Pessoas e irmãos, às vezes até antigos na igreja, mas que ficam perdidos, por exemplo, se passar algum tempo e não receberem uma revelação, uma profecia. Então, a gente tem que fazer a distinção aqui de evitar dois extremos. Um extremo é onde não se acredita mais em profecia, se faz chacota com revelação e profecia, se brinca com línguas estranhas. Esse é um extremo. E devemos lembrar que os dons são de Deus. Os dons são do Espírito Santo, e não para fazer chacota e nem piada, e nem para serem desprezados. Mas o outro extremo é o extremo da pessoa virar refém. E se ela encontrar pela frente uma pessoa manipuladora, essa pessoa pode conseguir com essa pessoa o que ela quiser. Dinheiro, abusar da boa vontade dessa pessoa, supostamente pelos dons. Então, irmãos, direção pessoal não é para profecia. Com quem você vai casar não é para profecia. Isso não é assunto para profecia. Ah, eu vou aceitar o cargo que o pastor me chamou. Veja, já pensou, o pastor chega para mim e fala assim, William, eu quero que você assuma a liderança do departamento X. Eu estava orando e Deus me dirigiu o irmão. Não, pastor, eu vou orar para Deus falar comigo. Então, se o anjo da igreja, se o meu pastor, que é o profeta daquela igreja, está falando comigo, eu vou orar para Deus usar alguém para profetizar, para confirmar aquilo. Irmão, aí a pessoa, ou então eu já vi casos, pastor Marco, a pessoa, não quero não, pastor, não é de... Aí daqui a pouco vai num culto, alguém profetiza, olha, estou te chamando, eu não sei o quê, agora eu vou porque Deus falou. Quer dizer, começam a viver uma vida teleguiada, dominada por profecia e revelação. Esse é o outro extremo. Quer dizer, uma vida que não é mais baseada na palavra, nem na vida de comunhão e oração, é baseada em revelação e profecia. E aí essas pessoas são facilmente feridas, decepcionadas e depois querem colocar a culpa em Deus, dizer que a igreja não presta, mas é essa pessoa que não amadureceu o suficiente para poder entender como é que funciona na vida cristã a questão e o lugar exato na vida prática de profecias. Então, profecia não é para direção pessoal, não é para determinar com quem você vai casar, se você vai ficar aqui ou ali. Isso não é para profecia. Então, cuidado, irmãos, fica aqui a advertência. Nosso tópico 2.2 vai falar sobre evangelistas. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso, trazendo para os irmãos uma lição importante. Enquanto que profetas, enquanto que apóstolos, como vimos aqui, têm um papel fundamental para a existência daquela igreja, a expansão do evangelho e a santidade, o evangelista é um ministério importantíssimo para a salvação de almas. Eu, por exemplo, na minha mente, quando eu penso nisso, eu lembro do Bernard Johnson, das cruzadas do Bernard Johnson. Eu lembro aqui de Bernard Johnson pregando em ginásios abertos e o tempo todo fechar para chover. E quando ele começar a fazer o convite, começar a pingar, ele levantar a mão e olhar para o céu e falar, Deus, segura a chuva, para que essas pessoas possam agora, o culto não parar. Irmão, e você olhar em volta, e você ver chover em volta, mas dentro do ginásio não está chovendo. E no final, paralítico andar, pessoas começarem a enxergar,
ele olhar para o povo e falar, já temos 300 pessoas aqui, já temos 450. Irmãos, eu, inclusive, vivi uma experiência parecida. Eu estava pregando no interior do Espírito Santo uma vez, no evento de rua, e eu lembrei desse dia do Bernard Johnson. Eu estava pregando num palco que foi feito na praça central, numa cidade bem pertinho ali de Cachoeira do Itapemirim. Tem alguns anos isso, e de repente, no meio da pregação, fechou tudo. Começou a trovoar. Irmãos, eu ia começar a fazer o apelo, eu lembrei do Bernard Johnson, falei, Deus, me dá essa experiência também. Eu levantei minha mão para o céu e falei, não vai chover. Senti o ímpeto de falar aquilo, falei, não vai chover. Irmãos, eu vi com meus olhos a chuva pegar tudo em volta, só na praça não choveu. É como se estivéssemos dentro de um lugar coberto. Só ali estava seco. Eu olho para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, tudo chovendo. E onde estávamos, e as pessoas vindo aceitar Jesus, tudo seco. Eu nunca vou esquecer esse dia. Deus marcou o meu ministério com essa experiência. Então, o ministério do evangelista é um evangelho acompanhado de sinais. É aquele que chega, irmão, e é paralítico andando, é gente vomitando câncer, é demônio que sai, prega o evangelho. E agora, uma advertência que eu faço é o seguinte, é um ministério também muito perseguido pelo diabo. Por quê? Pessoas que têm esse tipo de ministério, trabalham, por exemplo, com libertação, a pessoa vai na tua igreja, faz uma campanha, aí Deus revela, por exemplo, nome, sobrenome, número de CPF. Muita gente fica muito impressionado com isso. E o que acontece? Se essas pessoas, há um limite muito tênue aí entre ser usado por Deus e a tentação de manipular o auditório ou pessoas. Muitas pessoas começaram muito bem nesse ministério, mas depois começaram a ver nisso uma forma de ganho fácil de dinheiro. Ganham carro, ganham presentes, as pessoas dão, as pessoas ofertam, as pessoas estão ali, vê o filho ser curado de câncer, a pessoa dá a chave da casa. Então, há uma linha ali muito tênue, é muito perigoso. E esse tipo de pessoa que tem esse tipo de ministério tem que manter os pés firmes, tem que estar vigilante, tem que congregar numa igreja, tem que ter um pastor, tem que ter uma vida onde ele possa ter alimento espiritual. Ele também precisa ser crente, não pode ser só evangelista. Então é uma advertência que eu faço. E uma outra lição disso é o seguinte, se Deus chamou uma pessoa para ser evangelista, irmão, fica no que Deus te chamou. Às vezes a pessoa é muito bom evangelista, aí vai lá, abre uma igreja. Em um ano está com 300 pessoas. Aí ele olha, eu vou sair fora, pastor Marco, nada, irmão, vou ficar sozinho aqui, eu ganhei essas almas aqui, estou com 300 pessoas. Ele fica mais um ano lá, fica só 30. Ele mesmo destruiu tudo. Porque ele não foi chamado para ser pastor. O chamado dele é de evangelista. Em um ano ele levanta, em um ano ele mesmo destrói. Porque não é o chamado dele. Ele não foi chamado para aquilo. Então, fica aqui essa lição. E eu termino o tópico 2.3, falando sobre pastores e mestres. Pastores são aqueles que ficam no rebanho, amam o rebanho, cuidam do rebanho, zelam pelo rebanho. Sabe? A Bíblia vai compará-los a anjos no livro do Apocalipse. Eles são como anjos, não em essência ou em criação, mas em ofício. Porque assim como os anjos são seres que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, pastores são aqueles que velam pela sua vida como quem há de dar conta, ministram a favor dos que hão de herdar também a vida eterna. É por isso que pastores são como anjos. E o ministério de mestre é o ministério importantíssimo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Pessoas lotam igrejas, lotam eventos para cura, libertação, revelação e profecia, mas desprezam o culto de ensino, desprezam muitas vezes a ministração do conselho e da palavra. E não percebem que muitas chaves de vitória não são dadas no dia da campanha, são dadas na escola dominical, são dadas no dia do culto da palavra, são dadas no culto do ensino. Existem coisas que, por mais que você ore e busque, Deus nunca vai falar contigo direto nem sozinho. Deus vai falar contigo no corpo de Cristo, naquele dia do culto de ensino, mas você perdeu porque você só vai na campanha. Então, fica aqui esse alerta, fica aqui essa instrução, que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, pastor William. Antes do pastor William fazer a sua exposição do tópico 3, vamos ler este texto da nossa lição, que indica que o pastor William ensinou e nós aprendemos que Deus concedeu diferentes dons espirituais aos membros de sua igreja.
Amém. Pastor William, prossiga. Muito bem, pastor Marcos. Meus irmãos, o nosso tópico 3, ele vai mostrar aqui na prática o resultado da manifestação ou da evidência dos ministérios do Espírito no seio da igreja. O que eles causam? Qual é o resultado deles no corpo de Cristo? Vejam que o nosso comentarista, o bispo Abner, vai dizer o seguinte na introdução do tópico 3. Existe uma razão pela qual Cristo nos deu dons e nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edifiquem seu corpo, a igreja. Ele nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade. Ou seja, irmãos, os dons não estão na igreja para ostentação. Ou seja, eu sou muito usado por Deus, eu sou um evangelista, eu prego muito, Deus me usa em profecia, paralítico anda, pessoas endemoniadas são libertas. Não, o objetivo do ministério, dos ministérios do Espírito não é ostentação. Até porque os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo. Ele é que libera e distribui na igreja como lhe apraz. Ou seja, eu sou apóstolo, profeta, eu sou mestre. Não, eu só gosto de ensino, irmão, só gosto de palavra. Então, só chego no culto na hora da palavra. O culto é 7 horas, 7h30 vai ter oração de joelho? Não vou na oração de joelho, não. Que horas é o louvor? Vai ter o louvor até 8 horas, 8h10 entra a palavra lá na igreja do pastor Marcos, eu gosto da palavra. Então, 8h10 eu chego lá. Negativo, irmãos. Os dons do Espírito são para edificação, não para ostentação. Também não são um fim em si mesmo, ou seja, não existem por existir. Eles têm um objetivo. No nosso caso aqui, o bispo vai colocar aqui 3 razões da existência ou da manifestação, a evidência dos ministérios do Espírito. E eu vou me ater aqui ao tópico 3.3, vai falar sobre o crescimento com maturidade. Ou seja, o desejo de Deus, o desejo de Jesus, que é o cabeça da igreja, é que a gente possa se converter, possa ser convertido, e a partir daí possamos caminhar no sentido de uma vida de crescimento com maturidade. Ou seja, qual é o perigo que açoita a vida cristã? É o perigo de estar na igreja muito tempo, mas não ter maturidade. Ou seja, é como virar um anão espiritual. Tem tempo, mas não tem estatura, não cresceu. Esse é um perigo. Pessoas que continuam neófitas, pessoas que continuam facilmente levadas por vento de doutrina, pessoas que são facilmente capturadas por novos modismos. A pessoa está lá na igreja, apareceu um modismo novo, não, agora o negócio é fazer assim, ó. Nunca viu aquilo, nunca aprendeu, mas não, é a onda do momento. E muitas pessoas acabam sendo levadas por isso. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, irmãos. Como é um vídeo que passado na escola dominical e o ponto é doutrinário, me permita só mostrar um exemplo. A gente teve uma época no Brasil que começou o sopro. Os irmãos devem lembrar disso. A gente não tinha isso no Brasil. Aí veio um pregador de fora, começou aqui uma conferência, um negócio, outro, começou no microfone. E começou um monte de pregador fazer isso aqui no Brasil. E eu pergunto, cadê o sopro? A gente não vê quase ninguém fazer mais isso. Acabou. Foi um modismo. Dente de ouro. Irmão, teve uma época no Brasil que tudo era dente de ouro. Era gente orando, dizendo que recebeu o dente de ouro. Eu confesso que até pedi, Senhor, quem sabe, se não foi eu, pelo menos minha mãe, lá com os 3 dentes de ouro, já resolveu um monte de problema financeiro. Poxa vida. Mas só minha saudosa avó que tinha dente de ouro, mas não foi o mover do espírito. Ela foi, pela idade, muitos anos atrás, ela fez a habituração de ouro. Então, irmão, cadê o negócio de dente de ouro? Ela estava cheio na igreja, vocês se lembram disso? Eu conversei com pessoas que chegaram para mim aqui, ó, olha a minha boca, é ouro, eu estava no culto, Deus me deu. Sabe, irmãos? Os irmãos sabem, quem é mais antigo aqui na igreja sabe que eu não estou mentindo. São os modismos que vão aparecendo de quando em quando e algumas pessoas são facilmente removidas e levadas no nosso meio para esse tipo de modismo. Abandonam sua igreja, deixam o que aprenderam para começarem a se aventurar por esses modismos, depois ficam desorientadas, algumas sem igreja, desigrejadas, aí decepcionadas não querem mais ir para igreja nenhuma e algumas acabam retornando. Porque eventualmente a gente sempre vê pessoas que saíram, passam um tempo e daqui a pouco aparecem, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, voltam à antiga igreja. Estou voltando, não me dei muito bem lá fora, não me ajustei à igreja A ou B e voltam. Então, irmãos, o objetivo é o crescimento com maturidade. Quer dizer, a pessoa
pode ouvir até uma profecia. Pode até alguém chegar a dar uma revelação para ela muito profunda. Ela tem maturidade, ela ouve aquilo. Calma aí. Eu não julgo a pessoa. Eu não julgo o profeta. Eu julgo a profecia. Vou falar mal para A, para B. Eu estou aqui, estou ouvindo. A pessoa me entregou a profecia. Calma aí. Vou avaliar, vou orar. Ver se é de Deus. O que é de Deus vai se cumprir. Não vou botar meu coração nisso. Não vou perder minha paz. Entendeu, irmãos? Maturidade. Crescimento. A pessoa vê Paulo. Paulo está lá. Ágapo chega para ele, se amarra com a cinta de Paulo e diz: assim diz o Espírito Santo, assim será preso o dono dessa cinta. O que Paulo faz? Deus me livre, irmão, não vou mais para Roma. O que ele faz? Não vou mais viajar. Ele diz: eu vou. Aí os discípulos dizem o que para ele? Não vá. Ele diz: eu vou. Eu estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer por Jesus, contanto que eu possa cumprir com alegria a carreira que me foi proposta. Paulo é um homem maduro. Paulo entende que Deus está lhe dando ali uma advertência acerca do que vai acontecer. Mas Paulo discerne bem aquela mensagem e ele sabe que é a vontade de Deus que ele vá. Isso é maturidade, irmãos. Maturidade. Então, a minha oração é que pessoas que assistem essa aula não sejam enganadas, removidas da sua posição que Deus o colocou, que possam ter maturidade, possam crescer. Irmão, o que Deus quer de você é que você congregue, que você leve sua família para a casa de Deus, que você possa ser batizado em águas, possa ser batizado com o Espírito Santo, possa ganhar almas para Jesus, dar fruto com sua vida e testemunho, que você possa prosperar, ganhar o pão de cada dia com alegria, ainda que em simplicidade, ter na sua casa o alimento e o pão, não lhe falte nada, e você possa servir a Deus esperando o arrebatamento da igreja. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Antes de concluirmos a nossa lição, eu estou aqui com um dos exemplares do mais novo lançamento da Editora Betel. O livro Pandemia, reflexões que o Bispo Abner Ferreira tem o cuidado de escrever. Ele fala sobre a igreja, a liberdade de culto, a soberania divina e o coronavírus. Nesta poderosa obra ele trata os impactos da pandemia na vida em sociedade, bem como a evangelização online, como pastorear nos tempos difíceis como na pandemia, alguns aspectos jurídicos sobre a liberdade de culto e de expressão religiosa. Neste livro nós temos também evangelização online e offline, como nós vamos driblar toda esta situação neste tempo de adversidade. Esta poderosa obra já está disponível para você em todas as nossas plataformas. Adquira já o seu exemplar e seja edificado por Deus. Editora Betel, edificando a casa de Deus. Meus irmãos, eu quero lembrar aos nossos irmãos que estão preparando a lição, estarão ministrando, que o tópico 3 vai enfatizar Efésios 4, de 12 a 16. E eu quero destacar o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Convido a todos para estarem fazendo essa conexão, esse link entre os termos aperfeiçoamento, serviço, edificação. Os irmãos devem estar lembrados que no início, na introdução, nós falamos que a lição de hoje estaria abordando a ação de Cristo, as ações dos que estão em Cristo e o propósito destas ações. Portanto, o tópico 3 enfatiza o propósito destas ações. E esses propósitos estão expressos nesses 3 termos: aperfeiçoamento, serviço, edificação. Edificação aponta para um processo. O versículo 13 diz: a
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cada discípulo de Cristo é chamado a estar inserido neste processo. E atenção, esse processo, ele se dá na vida do discípulo de Cristo, à medida que ele reconhece os dons da graça de Deus para a sua igreja, à medida que ele reconhece que pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres são dons de Deus para o seu povo. Então, não há base bíblica para desprezarmos aqueles que Deus tem dado à sua igreja. Não há base bíblica para competição. Não há base bíblica para um viver independente, porque assim temos aprendido neste estudo. E o texto a seguir vai dizer, para não sermos inconstantes e enganados. O pastor William, ele focou aqui maturidade. E enquanto ele estava falando, eu estava pensando nisso. A maturidade espiritual, o crescimento espiritual de um discípulo de Cristo está diretamente relacionado à sua relação com a palavra e a sua relação com os dons que Deus tem dado à igreja. Ou seja, como ele lida com o seu pastor, como ele lida com aquele que é levantado por Deus para ensinar, como ele lida com aquele que é levantado por Deus para exortar. A nossa maturidade, o nosso crescimento está diretamente relacionado a como lidamos com estes aspectos da vida cristã. E por isso, infelizmente, nós temos visto tantas pessoas que, apesar de terem tanto tempo de fé, tanto tempo que desceram as águas batismais, que se tornaram membros de uma igreja local, nós vemos que é como se não estivessem crescendo, amadurecendo. E quando nós vamos verificar o porquê disto, nós vemos que a grande causa é porque não tem uma relação com a palavra como deveria ter. É como o pastor William aqui comentou, não valoriza, não conhece a relevância e a importância de um culto de ensino e um culto de escola bíblica dominical. O texto diz, para que não sejamos inconstantes e nem enganados, mas seguirmos, é o que diz o texto bíblico, seguirmos, ou seja, não parados, crescendo, ou seja, amadurecendo, participantes, ou seja, comprometidos com a edificação da igreja local e relacionamento, porque o último versículo 16, fala de auxílio de todas as juntas e cada parte do corpo dando a sua contribuição para a edificação e crescimento do corpo. E termina com a expressão amor. Ou seja, irmãos, Deus dá pessoas à igreja, Deus dá pastores, Deus dá mestres, Deus dá profetas. O nosso aperfeiçoamento passa por sermos pastoreados, ensinados, exortados. Quantos membros da igreja que resistem serem
pastoreados. Acham que não precisam ser ensinados. Acham que são autossuficientes. Estão fora dos princípios bíblicos. Amor. É preciso atenção, porque o texto diz seguir a verdade em amor. Não é apenas a verdade, não é apenas a doutrina, mas é também amor. Agora encerro essa contribuição levantando essa questão, Pastor William e os irmãos que estão conosco. Os dons são para os nossos dias também? Os dons que Deus tem dado à igreja são para os nossos dias? Ou esses dons ficaram restritos à era apostólica, à primeira geração, à igreja primitiva? Esta resposta, a resposta a esta questão, nós precisamos buscar na Bíblia. E aí nós vamos ver que os dons são para os nossos dias. Não apenas os dons relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, mas também aqueles em Romanos capítulo 12, para estes de Efésios capítulo 4. E por que afirmamos isso? Porque 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10 diz: somente quando Cristo voltar, quando vier o que é perfeito, não haverá mais necessidade. Ainda não veio o que é perfeito. Nós ainda conhecemos em parte. Nós ainda estamos vivenciando realidades espirituais em parte. Como ainda não veio o que é perfeito, os dons continuam sendo necessários. O anúncio do Evangelho continua sendo necessário. E porque o anúncio do Evangelho continua sendo necessário, o dom continua sendo necessário. Terceiro, membros do corpo de Cristo continuam precisando de maturidade e unidade. Porque a igreja continua carecendo de maturidade e unidade, até porque ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, então os dons continuam sendo necessários. Quarto, ventos de falsas doutrinas continuam soprando contra a igreja. Enganos continuam tentando entrar dentro da igreja, continuam atacando a igreja. Então, os dons continuam sendo necessários. E por último, serviço, crescimento e edificação continuam sendo necessários para a igreja. Então, os dons continuam sendo atuais e necessários. Que o Espírito Santo desperte cada membro da igreja, desperte cada um que se diz ser discípulo de Cristo, para que possa procurar, buscar, se interessar, priorizar crescimento e amadurecimento, porque breve Jesus voltará, para a glória de Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos. Nós aprendemos aqui, irmãos, eu e o pastor Marcos ensinamos aqui no tópico 3, e eu aprendi que Deus nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade. Eu oro a Deus que essa aula possa abençoar muitos corações, e tanto professores como alunos possam usufruir e extrair o máximo aqui do aprendizado que essa aula, que esse texto pode nos dar. Eu quero aproveitar aqui, antes de voltar o microfone ao pastor Marcos, agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Multipliquem. Eu vou nas igrejas pregar sempre e às vezes eu pergunto, quem aqui assiste, quem aqui participa das aulas da EBD, da editora Betel? Eu sempre vejo mãos levantando, algum irmão chegando no final do culto, posso tirar foto? Olha, eu sempre assisto, mas muitos irmãos não levantam as mãos. Então, ajude a gente, multiplique isso, divulgue, porque a palavra de Deus pode mudar corações. Você multiplicando, essa palavra de ensino pode realmente alcançar muitas outras pessoas, tá bom?
E eu quero aproveitar e fazer um convite a você. A nossa gravação sempre sai aqui na sexta de manhã, no canal do YouTube. E nessa sexta eu vou estar aqui à noite no Rio de Janeiro pregando em Marechal Hermes, na rua Navarro da Costa, na Assembleia de Deus, lá pastoreado pelo pastor Pedro Ferreira, é uma filial da minha igreja em Marechal Hermes. Nós estaremos lá nessa sexta, aniversário da igreja. E no sábado eu estarei em Rocha Miranda, também filial da minha igreja de Marechal Hermes, na Rua dos Diamantes. Nós estaremos pregando no aniversário da igreja em Rocha Miranda, o pastor Daniel. Então você, meu convidado, você da região aqui do Rio de Janeiro, nós estaremos aqui na Zona Norte do Rio pregando na sexta e no sábado nesses 2 eventos, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe, pastor Marcos. Amém. Quero convidá-los para no próxima lição, de número 10, não percam, nós estaremos estudando sobre o novo homem e sua conduta diante do mundo. Será bênção. Convido a todos para agradecermos a Deus por essa oportunidade e pedirmos a sua bênção para prosseguirmos nesse processo. Nosso Pai Celestial, glorificamos o Teu nome, te bendizemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija para prosseguirmos no processo de aperfeiçoamento, para estarmos comprometidos com a Tua obra na igreja local e assim contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo em amor, para a glória do Teu nome, até que Cristo venha. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.